Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né? Do tema de hoje, que a gente tá falando, é tema interessante, né? Esse tema aqui eu gosto muito, tá? Porque tem a ver com o trabalho, a frequência da nossa espiritualidade, tá? Isso mostra bem claros aquele que tá com a frequência elevada, que é de Deus, né? E aquele que não é, tá? Isso aqui é bom você entender, até para você perceber, né? Porque no meio religioso, né, pessoal, existe o falso e o verdadeiro. Nesse meio é assim, por causa da dualidade. Então, através da frequência, do pensamento, do sentimento, do comportamento daquela pessoa, você vai descobrir se ela é verdadeira mesmo ou ela está vibrando no engano, na mentira, tá? Então é muito bom esse estudo que eu estou passando para vocês perceberem, tá? Vocês que é do meu canal aqui, tá? Não vai ficar sem informação sobre a verdade, tá? Aqui é para a gente crescer mesmo, é para você tomar consciência, saber da verdade e tomar consciência, tá? Enquanto os outros aí estão escondendo as coisas para você, né? Tinha, tem muitos youtubers aí, pessoal, que poderia estar ensinando essas coisas a vocês, dedicando o tempo deles. Eles estão fazendo para que, por causa de dinheiro, né? Se você não dá dinheiro, eles não ensinam vocês, tá? Tem muitos aí, até no meio espiritualista, tá? E eu aqui, tá dando para vocês aí de bandeja, tá? Só é botando a bola assim, só é você chutar no gol, né? Estou fazendo esse trabalho, tá, pessoal? É para a espiritualidade, para o crescimento geral da humanidade, tá? Se eu não ser recompensado aqui, pessoal, tá tudo certo, tá? Futuramente vou ter a minha recompensa. Espero que vocês vejam, tá? Aí ele fala, a gente estudou da Bíblia, foi o que é a sintonia espiritual. Então, pessoal, o que é que a gente viu na primeira parte, o que é essa sintonia espiritual? Ele disse, num contexto geral da espiritualidade, né? A sintonia se refere à harmonia e afinidade entre energias, vibrações de indivíduo ou grupo. Aqui no nosso canal existe uma energia, uma vibração, tá, pessoal? Você for atraído por causa dessa energia, dessa vibração que eu estou passando aqui, tá, pessoal? Se eu não estou vibrando nessa vibração, vocês não vêm para cá, tá? Trazendo esses conhecimento mais profundo, vocês não vinham para cá, tá? Permitindo que a comunicação e a interação mais profunda, então, interação da alma, né? E como se a pessoa ou entidade estivesse sintonizada em uma mesma frequência vibracional, facilitando a conexão e a troca de energia. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou doando a minha energia. Espero que seja uma troca também sua de energia. Se vocês estão com essa interação aqui da alma, por isso que o que eu falo aqui toca na sua alma, né? Teve uma pessoa do meu canal que disse assim, nossa, irmão, o seu vídeo é difícil de assistir, tá? Eu digo, por quê? Eu perguntei por quê, né? Porque era tão difícil de assistir. Eu pensei que ela não está entendendo, não, é porque toca na alma mesmo, isso incomoda as pessoas. É isso, é porque eu estou falando da minha alma, pessoal. Eu estou colocando a minha alma aqui, a minha vibração para vocês. É por isso que, então, eu tenho que de alma para alma, de consciência para consciência, eu estou falando aqui. Aqui eu não estou olhando se você é negro, é pobre, é rico. Aqui é consciência, tá? Mas eu sei, tá? Que na sociedade e nos grupos religiosos que você vê, as pessoas olham isso, olham a sua aparência, olham se você tem dinheiro,
tá? É o jogo aqui dessa realidade, tá? Eu sei que acontece isso, porque eu já passei por isso aí, tá? Então, eu sei muito bem, mas aqui a nossa comunicação é de alma para alma, consciência para consciência. Então, consciência não existe aparência, né? A aparência física a gente toma aqui, a aparência espiritual também, tá? Se é negro, se é pobre, se é rico, se é... Não interessa, interessa que é a consciência, tá? Isso aqui que interessa pra gente. Então, foi isso que a gente viu na primeira parte, né? Aí, a segunda parte, pessoal. Se plantarmos semente de limão, não podemos colher tomate. Né? Vou plantar aqui limão para dar tomate. Não existe isso, tá, pessoal? Por isso que a Bíblia é bem clara. Aquilo que você plantar, de Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Aí o camarada, né? Planta o mal aí, começa a regar as frequências negativas e ele quer colher o bem. Se pessoas que fazem o mal aí, pergunta se ela não quer ir para o céu, pessoal. Elas querem ir. Elas querem fazer o mal, ficar nessa frequência aí, enganando, mentindo, fazendo coisa, mas, ai, Deus me salve. Elas querem ir, mas não querem mudar. Você está plantando o quê, meu amigo? Limão? E agora quer colher tomate? É o que eu gosto de tomate. E por que você plantou limão? Tá? Se escolhemos pensar, me sentimos negativo, não podemos esperar ter uma vibração positiva. Então, não existe isso, tá, pessoal? Eu não sei aonde que as pessoas estão agindo dessa forma e querem receber o bem, pessoal. Não existe isso, tá? Você tem que ser sincero com você, tá, pessoal? Então, as pessoas, você vê que a máscara, o que estão fazendo com as pessoas? Estão fazendo as pessoas se enganarem e enganarem as outras pessoas. Aí ele fala: e se não termos vibração positiva, pela lei da sintonia, não podemos esperar sintonia com outra vibração positiva. Entende? Se a gente não tem vibração positiva, como é que você vai esperar que você entre numa vibração? Não existe, tá, pessoal? A lei está aí, é por isso que existe essa lei da sintonia para regulamentar isso. Você é livre, né? Como diz a semeadura, está à disposição para você semear o que você quiser. Sua consciência é livre. Você pode escolher o bem ou o mal para semear. Então, você vai escolher o quê? É sua decisão. E eu vou ter que respeitar a sua decisão, tá, pessoal? Por isso que teve aqui uma pessoa que se não quer ficar aqui no meu canal, se quer. Tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum, não. Siga seu caminho, o que você acha a vibração adequada. Agora, veja o que você vai vibrar depois, não chore, tá? Já teve muitas pessoas que no início aqui, né, entraram aqui no meu canal, ficaram revoltadinhos, foi embora, mas depois eu soube que essa pessoa tá voltando, né? Deve ter ido procurar alguma coisa aí por fora, não encontrou e disse: vou voltar a assistir o vídeo do irmão. Então, essa pessoa está voltando para assistir. Pode voltar, pessoal. Sem problema nenhum. Você escolhe. É a decisão sua. Eu não posso fazer isso. Eu só estou expondo aqui aquilo que a espiritualidade quer. Mas você escolhe. Eu digo: eu não quero isso, não. Pronto, tá bom. Graças a Deus, siga sua jornada. Entende, pessoal? Aqui não tem negócio de religião que vai prender você, não, tá? Aqui é para deixar você livre mesmo. Livre, leve e solto. Aí, se a nossa sintonia não anda boa, se estamos nos sentindo cercados de energia densa, se o ambiente à nossa volta anda carregado, em vez de procurar fora de nós, o que está causando todo esse desconforto? Devemos
buscar nosso próprio íntimo, bem lá no fundo, o que em nós está atraindo essas coisas. O que dentro de nós, esta vibração na mesma frequência dessa energia que incide em nos perseguir. Então, quando está atraindo coisas bagaceiras ao seu redor, pessoal, o que é que você tem que fazer? É lutar contra... Não, você tem que ir buscar dentro de você. Porque você deve estar nessa frequência, está atraindo isso aí. Veja o que é que você precisa melhorar. E melhore, pessoal. Ah, eu preciso melhorar nisso. Não estou vibrando de acordo com o que é espiritual. Então, você melhore. Entende? Para você não atrair isso. Então, aí depois que o negócio está acontecendo, aí você quer lutar contra aquilo, você vai perder seu tempo. Aí ele fala, passe a praticar práticas energéticas, são muito bom para mudar apenas e temporariamente nosso exterior. Então, essas coisas, essas práticas energéticas, essas coisas, são só para mudar o nosso exterior, pessoal. Se o que vem de dentro de nós não for mudado, não haverá prática energética suficiente boa que consiga nos ajudar a manter o nosso padrão vibratório elevado. Então, pode dar oração prática. Se a pessoa não quer mudar o pensamento, os sentimentos, não vai resolver problema, tá? Toda hora ela vai estar vibrando, atraindo. Ô, pastor, melhor aqui. Aí ela vai lá, faz a oração, ela sai, volta de novo. Ô, meu Deus, me ajude. Tem alguma coisa errada, tem que tomar consciência. Então, é o que eu estou tentando fazer aqui. Você tomar consciência. Porque senão vai continuar o padrão vibratório aí, né? Você não vai manter esse padrão vibratório elevado. Sempre está caindo, tá? Esse é o nosso problema, tá, pessoal? Ao que mais ele fala? E se a sintonia é algo que estamos sujeitos o tempo todo, é importante que aprendamos a buscar melhores pensamentos e sentimentos continuamente. Olha aí, ó. Evita julgar, criticar, condenar, reclamar, agredir, ofender, ofender-se em qualquer situação para evitar a sintonia com a energia mais densa, gerada por pensamento e sentimento desequilibrado que estão por aí em todos os lugares. Então, o que é que a gente não pode entrar nessa frequência? Julgar, criticar, agredir. A gente não pode, tá, pessoal? Essa é a nossa dificuldade, tá? Porque aqui na nossa realidade, a gente pode cair no julgamento, na crítica, condenar as outras pessoas, agredir, a ira entrar na gente, tá? Tem gente nos perseguindo, nos xingando. Então, tem muitas perturbações, tá, pessoal? Então, é difícil, o negócio da gente é manter essa vibração elevada. Por isso que eu estou falando que é um esforço que eu estou fazendo muito grande para eu manter essa vibração aqui. Não é fácil, pessoal. É ataque de todo qualquer lado. Ah, chumbo nele, chumbo grosso para derrubar o cara, tá? Aí ele fala, se estamos harmonizados e serenos por dentro, isso se reflete automaticamente por fora e cria ao nosso redor um campo energético que nos isola das energias densas, mesmo quando estamos completamente cercados por ela. Então, é a sua proteção, né? Você cria a sua proteção para que essas energias densas não penetrem em você. E é difícil, né, pessoal? A gente, nossa, quantas vezes eu caí na energia densa, tá? Quantas vezes, pessoal? Mas temos que ir lá, voltar para a frequência de voltar ao trabalho, né? Não tem o que fazer, pessoal. É difícil. O difícil da gente é isso aqui, tá? É manter essa
vibração boa, elevada, é difícil a gente fazer. Aí ele fala, a energia não é boa nem ruim. Então, a energia não é boa nem ruim, vai depender de quê? Como tudo que Deus criou é neutro e só se polariza pela ação do pensamento e do sentimento, refletindo apenas aquilo que somos por dentro. Então, não é boa nem ruim. Então, existe a polaridade, você vai para a polaridade negativa ou a polaridade positiva. É só isso, né? Por isso que a gente tem essas duas energias, né? A polaridade negativa e a positiva, para acender a luz. Você vê que os eletricistas, ele coloca o fio tanto positivo quanto negativo para acender essa luz aqui. Então, foi isso que Deus fez. Tem a energia que é negativa e a positiva para acender a luz em você. A luz que é você. Entende, pessoal? Aí ele fala, cadê, pessoal? A sintonia espiritual não é um estado mágico ou inacansável, né? Que não possa ser alcançado, mas sim um processo gradual de despertar da consciência e de conexão com a nossa essência divina. Então, é isso que é a sintonia espiritual. Quanto mais você desperta gradualmente e vai tendo essa conexão com a sua essência divina, essa parte espiritual sua elevada, o que é que acontece? Você vai entrando nesse estado de sintonia espiritual. Não é um passe de mágica, não é você ter Jesus na igreja, batizou, fez alguma coisa, qualquer ritual. Não é assim, tá, pessoal? Isso é balela, é conversa aí que essas pessoas inventaram. Não acontece assim, tá? É gradualmente, você tem que ir despertando. É por isso que a gente está aqui estudando, buscando conhecimento. Para isso. O que mais? Ele fala, esse despertar pode impulsionar por diversos fatores, como experiência de vida marcante, crise existencial, ou um contato com ensinamento espiritual, ou simplesmente um desejo de viver uma vida plena e significativa. Então, existem vários fatores que impulsionam você para essa experiência de despertar espiritual. Foi o quê? Às vezes uma coisa na vida marcante que aconteceu, crise existencial, tem muita gente entrando aí, tá? Ou às vezes um contato com o ensinamento espiritual verdadeiro. Às vezes aqui muito você entra no contato com o ensinamento aqui, desperta. Teve pessoas que despertaram aqui no meu canal. Tá? Espero que continue, né? Essa graduação do despertar da consciência dela. Ou então simplesmente um desejo de viver uma vida plena e significativa. Então, você sentiu aquele desejo que tinha que mudar algo na sua vida. Isso acontece muito também. Aí ele fala, ao longo dessa jornada podemos encontrar desafio, obstáculo, como crença limitante, medo, resistência interna. Então, tem muita gente aí com essa resistência interna, tá? Né? Crença, tem muita gente com crença limitante, principalmente de religiões, né? Medo, o que é isso aí? No entanto, a persistência e a disciplina, então, você começa a persistir e entrar na disciplina e buscar sinceramente pela verdade, nos conduzirão à luz da consciência e à harmonia interior. Então, pessoal, tá perfeito o que ele falou. Tá, tá perfeito o que ele falou. Porque quando a gente persiste nessa trabalho da espírita, na disciplina, busca com sinceridade pela verdade, tá? A primeira pessoa que você tem que ser sincera é com você. Eu tenho gravado vídeo falando isso aqui. Vai conduzir à luz da consciência. Então, vai abrir a sua consciência. E você vai entrar numa harmonia interior.
Não tem para onde correr, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Você pode correr para qualquer grupo, não tem para onde correr. Eu estou ensinando aqui coisas para você, a verdade, para que você se conecte com ela. Sinceramente. Então, aí você vai entrar nessa harmonia, nessa sintonia espiritual. E tem muitos aqui que agora tá me dando audiência, vocês estão sintonizando aqui, né? A gente não desliga dessa canção. Aumenta o seu volume, que o ciúme não tem remédio. Não tem o remédio, é a sintonia você sair, tá? Então, sintonize nessa estação. Espero que você sintonize aí na minha estação, tá? Vocês gostam que eu canto, né, pessoal? Eu lembro de várias músicas, né? Aí ele fala, será que a Bíblia fala sobre essa sintonia espiritual? Será que ela fala, pessoal, ou não? Vamos ler. 1 Coríntios 2, versículo 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. É por isso que a confusão daqueles que homem natural, aqueles que estão no ego, querem falar a palavra de Deus. É por isso que está aí a discussão, por isso que está a loucura aí. Quando ele pensa em igreja, é igreja física. Quando ele pensa em ver batismo, é batismo físico. Quando ele vê a Santa Ceia, eles acreditam em Santa Ceia física. Ele não discerne aquilo espiritualmente, porque ele é um homem natural. O homem do ego, então ele precisa ser um homem espiritual para ter a sintonia com o espírito. Mas o que é espiritual, ele fala, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque conhece a mente do Senhor para que possa instruir. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, aquele que tem a mente de Cristo é que é filho de Deus, nasceu espiritualmente, tá? Aí ele vai saber discernir as coisas que ele lê na Bíblia espiritualmente, né? Os que não é espiritual, eles levam tudo pro físico, tá? E a confusão tá aí, tá? Aí o que mais, pessoal? Tiago 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe a mão e você que tem a mente dividida, purifique o coração. Então, para a gente se aproximar de Deus, ele vai se aproximar da gente. Mas a gente precisa se limpar a mão. Se a gente tem mente dividida, está com crença limitante, né? Ou então a gente precisa purificar o coração. Tem mágoa, tem coisa. Então tem frequência diferente que vai fazer com que a gente não se aproxime de Deus. Então você tem que fazer isso. Tá, pessoal? É claro, você vê que existe uma sintonia. Então, por isso que a gente precisa entrar na frequência elevada. Mas muito querem que Deus abençoe ela, mas ela não quer entrar na sintonia. Ela não quer obedecer, ela não quer entrar na frequência elevada. Como pode ser isso, pessoal? Não existe isso, tá? Não existe isso. Aí aparecem os que fazem barganha aí com as coisas espirituais. É só você dar aqui, você é comprar o carnê, você deve... Aí, então, começa a fazer essa... E vocês vai. Vocês estão doidos pelas coisas materiais, né? São homens naturais, né? Não é espiritual. Então, vai e cai na cilada, né? Da matrix religiosa, né? Eu já caí muito, tá, pessoal? Faz parte, tá? Enquanto se você não quer despertar, não quer ouvir aqui, você vai cair na armadilha aí da matrix religiosa, até você aprender, tá? Aí ele fala, Salmo 42, versículo 1 e 2.
Como a coça que anseia por água corrente, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Então, entrar onde, pessoal? Quem é que entra lá? No lugar santíssimo. Quem é? É? Porque foi por isso que eu falei. Então, tem até a música, né? Os religiosos cantam aí, né? É assim como a coça anseia por água, eu tenho sede de ti, Senhor, né? Eles cantam aí. Então, se a gente tem sede de Deus, do Deus vivo, a gente tem que se apresentar ali. Mas como é que você se apresenta a um Deus que está em outra frequência? Então, você tem que mudar a frequência. Você tem que crescer a frequência. Porque ele está acima, uma frequência acima. Senão você não vai se conectar. Então, por isso que Deus colocou o caminho dele. Filho dele fazer o caminho para que você se chegasse a Deus. Porque para um homem era muito difícil se chegar a Deus. Você vê no tempo israelita, né? O sacerdote tinha um lugar santíssimo, onde estava lá a arca da aliança lá, e a presença de Deus estava ali naquele lugar santíssimo. Foi preparado para a presença de Deus ficar ali. E o sacerdote vinha semanalmente, né? Ou em mês, ele vinha, o sacerdote tinha que se preparar para entrar ali, ele preparava a frequência dele para entrar naquela frequência, porque ali estava a frequência de Deus. Se ele entrasse ali em pecado, em alguma falha, né? Ele não estava na vibração que Deus está, eles botavam já o sacerdote amarrado com a corda no pé. Porque se o cara entrasse ali na frente, pum, caísse o direita, caiu. Ele não estava bem, não, morreu. Ele ia ser fulminado. Por isso que quando Uzias, não foi? Uzias tocou na arca, disse para não tocar na arca, porque a presença de Deus as pessoas estavam levando. Só era o sacerdote que era preparado, purificado nele, poderia carregar a arca da aliança, tá? E ninguém era permitido de outra tribo, aquele que não foi preparado como sacerdote, carregar a arca. Porque se ele carregasse, ele tocasse na água, foi fulminado. Então, quando foi Uzias, né, tocou na arca, ele foi fulminado, morreu. Não pode, impuro, não pode ficar no lugar santíssimo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar nossa frequência, porque você está em outra frequência. A frequência de Deus é uma frequência elevada. Então, sacerdote entrava com a corda amarrada no pé. Se ele tivesse na outra frequência que não era a frequência adequada, ele caía duro lá. Aí o que é que os outros sacerdotes puxa ele, morreu o homem, morria e aí arrastava porque já estava com a corda presa, né? Aí puxava que nem poderia entrar lá assim, tá no lugar certo. Olha o cuidado que era feito, pessoal, tá? E agora vocês querem entrar de qualquer jeito. Por isso que é através do caminho que é Cristo a gente só pode chegar a Deus. Tá? Que ele que não vai nos perdoar, nos purificar, nos tornar sacerdote para a gente entrar no lugar santíssimo. Tá? O que mais, pessoal? Isaías 65, 24. Antes de clamar, eu responderei. Ainda não estarão falando, eu ouvirei. Então, se você está na sintonia, na conexão com Deus, antes de você clamar, Deus já vai responder. Antes de você falar, ele já vai ouvir, já vai responder você. Entende? Se está na sintonia, então vai responder de imediato a você.
tá? Aí o que mais? João 17, 22 e 23. Dar-lhe-ei a glória que me deste, para que ele seja um, assim como nós somos um, eu nele, tu em mim, que ele seja levado à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente como me amaste. Então, Cristo estava querendo levar os discípulos a essa unidade, a plena unidade. O mesmo pensamento, a mesma vibração, para que ele tivesse contato com o Pai, né? Porque ele diz, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, para que o mundo, quando você entra nessa vibração crítica, você sabe que Deus enviou Cristo ao mundo. Se você não entra na vibração do bem crística, você não tem consciência de que Deus enviou a Cristo. Foi por isso que eu falou. Não, Cristo não existiu, não. Deus não enviou Cristo nenhum. Já vi aí pessoas aí na live, tá? Então, não está na unidade conectado na sintonia crística, tá? Tá fora da espiritualidade. Aí o que mais? Romanos 15, versículo 4 e 5. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Então, temos que entrar nesse espírito de unidade. O espírito que, como é que se diz, está levando essas consciências a entrar na mesma sintonia e na mesma frequência. Tá? Pessoal. Aqui você vai estudar profundamente, tá? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 12 até o 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, então, chamado, separado, né? Santo e amado, revista da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, são frequências que a gente tem que vibrar. Suporte um ao outro e perdoe a queixa que tiver um contra o outro. Então, que para a gente não entrar numa frequência de discutir, de briga, né? Perdoe como o Senhor perdoa. Então, perdoe, esteja aquela frequência de perdão. Acima de tudo, revista do amor, que é o elo perfeito. Então, se revista do amor de Deus, tá? O amor de Cristo, porque é o elo perfeito que está ligando a gente a esse Deus. Senão está fora, pessoal. Está fora da sintonia elevada, tá? Está fora. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Aí ele fala, Romanos 12, versículo 16. Tenha uma mesma atitude um para com o outro. Não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar-se a pessoa de posição inferior. Não seja sábio a seus próprios olhos. Então, pessoal, a gente tem que ter uma atitude um para com o outro, de irmão, né? Não ser orgulhoso. Eu sei demais, vocês têm que, né? Mas esteja disposto a associar com aquelas pessoas de posição inferior, né? Nessa realidade. Porque talvez você aprenda com ela. A gente estamos aprendendo com todo mundo, pessoal. Todo mundo aqui é irmão, estamos aprendendo. Se vocês estão aprendendo comigo, eu aprendo com vocês. Tá? Não seja sábio, seu próprio. Não entre nessa frequência que não é boa. Orgulho vem do ego. Orgulhosos, né? Nossa, pessoal, quanta gente eu conheci assim, tá? No meio religioso, conheci muitos, tá? Aí o que mais? Filipenses 2, versículo 2. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, complete a alegria do apóstolo Paulo.
Você tem que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Então, na mesma sintonia, um só espírito e uma só atitude. Então, todos estão na mesma sintonia. Porque se não tiver assim, está fora. Porque Cristo quer levar todo mundo na plena unicidade. A unidade do Espírito vai fazer isso. Se você resistir, você está resistindo ao trabalho da espiritualidade. Não faça isso, tá? Certo, pessoal? O que mais? Aqui você vai ter que aprender, tá? Ou desperta, ou então vai ficar sem despertar mesmo. Colossenses 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. Então, com toda a sabedoria é a vontade de Deus, que é Cristo, né? Ele é o Sofia e o entendimento de Deus é Cristo. Então, para que você seja cheio dele. É por isso que Paulo estava orando, para que você entrasse na frequência de Cristo. Sofia, né? Aí o que mais, pessoal? Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, honesto, né? For verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Por que ele está mandando pensar nessas coisas boa, elevada? Por quê? Para que sua vibração, né, esteja elevada, pessoal, tá? A sua vibração esteja lá em cima. O negócio é que as pessoas não fazem isso, não muda. Você tem que mudar o pensamento. O que eu estou tentando fazer, mudar a sua consciência. Salmo 133, versículo 1 e 3. Como é bom e agradável quando o irmão vive em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce da barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho quando desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, pessoal, o que é que Deus quer? Que os irmãos estejam, como é bom e agradável que o irmão viva em união. Essa união é essa plena unicidade que Cristo queria levar. O óleo desce. O que é o óleo? Precioso na cabeça. É o Espírito de Deus. Então começa a descer. Tá? Começa a trabalhar na vida. Então, pessoal, os irmãos, união é no mesmo pensamento. Não é só estar junto, tá? Porque as igrejas pensam ali, por isso que a gente tem que ficar junto. Mas cada um pensando cada um brigando, um com inveja, cada um em uma vibração. Não tem que estar na mesma vibração. Sintonia e harmonia. É isso que é a união do irmão. Então, é isso que a gente tem que vibrar. Por isso que se eu estou nessa vibração boa de passar, você tem que ficar nessa vibração aí. Senão tá fora, pessoal. Tá? O que mais, pessoal? Hebreu 3:1. Portanto, são santos irmãos. Então, os irmãos separados, né? Participante do chamado celestial, fixe seu pensamento em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, o nosso chamado celestial, a gente tem que fixar os nossos pensamentos, nossos olhos, nosso pensamento em Cristo, tá? O que é que ele é o nosso referencial de espiritualidade. É nele que a gente tem que, porque ele é o sumo sacerdote, a gente é o sacerdote e ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, né?
Ele é o apóstolo, né? Jesus é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Tá, pessoal? É claro, né? Aí o que mais? 2 Coríntios 10, 5. Destruindo e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, o pensamento tem que ser levado para estar em obediência a Cristo. Esse é o trabalho daqueles que estão levando essa espiritualidade. Senão vai ficar essa perturbação gospel espiritual que está por aí, tá? E ninguém está se conectando com a frequência cristã, a boa frequência. Tá? Aqui eu estou tentando levar vocês, tá? Eu sei que vocês têm conceitos religiosos, perturbação na mente, eu sei disso. Então, mas eu estou tirando aqui essas nuvens negras da mente, tá? Aí o que mais? Efésios 4, versículo 17 até 19. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não viva mais como gentio, que vive na inutilidade do pensamento. Tá vendo? O gentio, aqueles que não têm conexão com Deus, ele vive na inutilidade do pensamento. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se integraram à depravação, cometendo a avidez de toda espécie de impureza. Então, estão em outra frequência, estão cometendo coisas aí, tá, pessoal? Que não tem nada a ver com a frequência que a espiritualidade quer. Está cometendo, né? Ele perdeu a sensibilidade, né? Ser uma pessoa sensível ao bem, ele perdeu, então está cometendo todo tipo de depravação. Nossa, não é fácil, né? E cometendo toda espécie de impureza, tá, pessoal? Por causa da ignorância, né? E da dureza do coração. Então, não podemos ficar na ignorância e na dureza do coração. Não podemos ficar aí, pessoal. Porque isso aí vai fazer com que a gente entre nessa frequência negativa, tá? Por isso que o conhecimento é importante. Aí eu venho para uma live, vejo uma pessoa falar que a ignorância é uma benção. Você vê, é um engano dobrado, né? O cara afirmar que a ignorância é uma benção, tá? E pior que foi no meio de espiritualistas, tá? Que dizem que estão despertos. Imagine, pessoal. Se eu tô em uma live dessa aí, eu sou... Nossa, pessoal, eu tenho que tirar o erro logo ali ao vivo, tá? Porque esse é um erro muito grave, tá, pessoal? Não pode ficar na ignorância porque ele leva a pessoa a endurecer o coração, tá? O que mais, pessoal? Efésios 4, 22 até 24. Quanto à antiga maneira de viver que vocês foram ensinados, a despir-se do velho homem, então, o homem do ego, o homem do desejo, que se corrompe por desejo enganoso. Então, temos que, essa frequência desse homem tem que sair daí. O homem do ego, né? A ser renovado no modo de pensar e revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então, pessoal, a gente precisa se renovar. Como é que a gente se renova? Se reveste disso? É através da frequência. Mudar o pensamento, o sentimento, o comportamento. É assim que a gente vai se revestir do novo homem, o homem espiritual. Se você for chamado desperto a sua consciência, você tem que trabalhar esse novo homem espiritual.
não ficar mais atrelado a esse homem do desejo, tá? A gente tem que se despir dele. Você se vestiu dele com ego, então se despa agora dele, tá? Meu Deus, que bobagem, né? Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 2: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, por que ele está mandando essa aqui, falando para os colonos, pensar nas coisas do alto? Aonde é essas coisas do alto? É as coisas do homem espiritual, do homem interior. Não nas coisas terrenas, então, não nas coisas do ego. O homem do ego. Então, o homem do desejo enganoso, ele vai levar você para essas coisas imateriais, as coisas terrenas. Mas o homem espiritual vai levar para as coisas espirituais. Se você não é espiritual, você não vai querer buscar coisas espirituais. Você vai querer buscar coisas terrenas. Tá claro, pessoal? Tá claríssimo, né? Aí o que mais? 1 Coríntios 1:10. Irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, então, por favor, né? A todos vocês que concordem um com o outro. Não fale para que não no que fala, para que não haja divisão entre vocês. Antes que todo esteja unido num só pensamento, em um só parecer. Então, tem que ter um só pensamento. Porque vai criar uma só vibração. Senão, não vai criar uma vibração correta. Tá? Já vai, tchau. Aqui, ó, Ruth, ó. Aqui, ó. Tchau, Pablo, já. Meu neto tá ali, ó, pessoal. Tá vendo? Meu neto tá ali, bonitinho. Aí, o que mais, pessoal? 1 Coríntios 14, versículo 20. Estamos terminando, né, pessoal? Estamos terminando, meu neto apareceu ali. Irmão, deixe de pensar como criança. Aí, ó, a criancinha apareceu. Com respeito ao mal. Seja criança, mas quanto ao modo de pensar, seja adulto. Então, esteja consciente. Então, adulto é que tem responsabilidade, está consciente. Então, a gente não pode ficar na ignorância, porque a gente está no pensamento como criança. Então, podemos fazer coisa de criança, coisa errada. Temos que ser adulto, temos que ter a vibração pura da criança, temos que ter. Mas o pensamento de adulto com responsabilidade. Porque adulto é para ter responsabilidade. Não é isso, pessoal? O adulto está aí irresponsável. Olha quantas crianças tem aí agora, espiritual. Porque está na ignorância, está cometendo cada tipo de bobagem aí, pessoal. Na realidade, a frequência, então. E aí a frequência, então. Quem aproveita disso são os espíritos aí. Os espíritos de baixa vibração. É ele que aproveita aí dessa energia que vocês estão causando. É por isso que ele quer deixar as pessoas na ignorância. Então, aqui no meu canal, ninguém vai ficar ignorante, tá? Vai sair dessa ignorância. Seja vai, talvez algo que eu vou falar vai tocar na sua alma, vai acontecer alguma coisa, mas você vai ter que sair dessa ignorância. Não pode ficar aí na frequência baixa, tá, pessoal? Porque vai endurecer o coração. Então, quanto está aqui, porque ainda está endurecendo o coração para a espiritualidade? Muitas, tá? Então, precisa trabalhar esse lado. Às vezes é lado emocional, é muitas coisas, tá, pessoal? Mas agradecer a vocês, tomar um chá aqui. Terminamos, né, pessoal? Tá vendo? Eu fui rápido, tá? Não teve muita interferência, fui rápido. A gente terminou cedo, ó, 49 minutos. Vai dar 50 minutos agora, tá?
Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, né? Por tudo, tá, pessoal? Meu canal tá crescendo, tá, pessoal? Preciso de vocês, tá? Pra gente dar continuidade nesse processo, tá? Do nosso trabalho espiritual, tá? Se vocês estão sendo chamados, despertando aqui, tá? Vamos estar juntos, né? No mesmo pensamento, na mesma sintonia, na mesma frequência, para que o mal não consiga vencer a gente, né, pessoal? Derrubar a gente continuar esse processo aqui, essa jornada. Então, um irmão é para ajudar um outro. Então, vocês estão precisando de ajuda? Eu estou lhe ajudando vocês espiritualmente. Então, vocês ficarem fortes é para a gente lutar junto pelo o bem, fazer o bem aqui, tá? A gente vai unir forças para a gente fazer o nosso trabalho espiritual do bem. Então, muitas pessoas aqui está sendo beneficiada pelo meu vídeo, tá? Espero que continue sendo, tá? É para isso que o vídeo é, mas para que você está sendo chamado, trabalhado para a gente formar essa união para um contribuir, porque esse trabalho não é meu, tá, pessoal? Eu comecei, mas a espiritualidade está chamando vocês para ajudar esse processo, tá? Espero que vocês entendam isso, tá? Vocês que estão sendo chamados estão aqui assiduamente assistindo, tá? Vocês novos também, tá? Entenda isso, tá? Tá preparando vocês, porque algo que vem por aí pela frente algo não é muito bom, tá? E a gente precisa estar unido com a frequência boa para suportar essa carga negativa que vem por aí, tá, pessoal? A gente precisa se preparar. Então, um ajudando o outro, né? Para que a frequência se torne forte, para que esse mal não consiga nos derrubar. Tá bom, pessoal? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!